Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta quanto o Corinthians vai precisar reduzir da sua folha salarial no departamento de futebol para 2026. O número é preocupante. Falo também sobre o São Paulo. O tricolor pretende contratar Everton Cebolinha, presidente Júlio Casares responde. Falo também sobre o Palmeiras. De acordo com a ESPN da Argentina, Flaco Lopes e Abel Ferreira andaram se estranhando. Isso pode determinar a saída do atacante argentino. Para completar, Flamengo liberando o atacante de graça. Neymar vai ou não renovar com o Santos? Tudo sobre o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Te conto também quem ganhou os direitos de transmissão da Libertadores entre 2027 e 2030. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um convite importante, que tal fazer parte do meu grupo do Telegram? Por lá divido de forma gratuita dicas diárias de aposta esportiva, tem muita gente se dando super bem, já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir, tá tudo resolvido, você já começa a receber as dicas, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que Luizito Soares, atacante ex-seleção uruguaia e hoje no Inter Miami, cogita voltar para o Nacional do Uruguai. Ele ficou empolgado com a ideia de jogar Libertadores da América ao lado de amigos como Lodeiro e Coates. Já a seleção brasileira conheceu nessa sexta-feira seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil caiu no grupo C e terá Marrocos, Haiti e Escócia pela frente. Vale a lembrança de que o modelo da Copa para a próxima temporada é diferente. Serão 48 seleções contra 32 das edições anteriores. Os times divididos em 12 grupos, os dois primeiros passam e os terceiros colocados, os 8 melhores terceiros colocados também garantem classificação para o mata-mata. Quero registrar a declaração do técnico Carlo Ancelotti sobre o grupo, abre aspas, ficou bastante difícil. O Marrocos fez uma boa Copa passada. O Marrocos foi semifinalista. E o Ancelotti completa, a Escócia tem um time muito sólido, mas temos que ter confiança e chegar em primeiro no grupo. Queria destacar uma curiosidade, se você é supersticioso vai ficar contente. A última vez que o Brasil foi campeão mundial, em 2022, ele estava no grupo C, como agora. Em 70 e em 62, da mesma maneira, na época não se chamava de grupo C, mas de grupo 3. E aí eu queria destacar, para completar, que as últimas duas campeãs, a Argentina em 22 e a França em 2018, vieram de qual grupo? Do grupo C, onde está a seleção para a Copa de 2026. Preciso te contar agora sobre os direitos de transmissão da Libertadores da América. Estão definidas as emissoras que vão transmitir a competição entre 2027 e 2030. A Globo seguirá tendo exclusividade em TV aberta. Ela venceu as concorrentes e terá os jogos que escolher. Já na TV fechada, esse direito será da ESPN, como de costume atualmente. Só um registro importante, a Globo também vai passar algumas dessas partidas da Libertadores na GETV. Voltando à ESPN, além da Libertadores, a ESPN terá exclusividade nos jogos da Recopa e passará a transmitir partidas da Sul-Americana, que deve continuar em TV aberta com o SBT. A Paramount segue na Libertadores da América, mas com um pacote de jogos menor e sem transmissão da Sul-Americana. Cazé TV e X Sports, que também estavam no páreo, perderam a concorrência e ficaram sem direito de transmitir qualquer uma das competições internacionais. Preciso responder agora se Neymar renova ou não o contrato com o Santos. Dá para dizer que as chances aumentaram bem depois da grande atuação contra o Juventude, vitória por 3-0 com 3 gols dele. Estava muito claro para todo mundo que se o Santos fosse rebaixado, o Neymar não ficaria. Não daria para imaginar uma realidade financeira que comportasse o salário do Santos jogando a segunda divisão. Mas, como o Peixe ficou bem perto da permanência na Série A, basta um empate contra os reservas do Cruzeiro na Vila Belmiro na última rodada, a tendência é que Neymar renove. Essa discussão vai começar assim que o Campeonato Brasileiro terminar. O jogo do Santos contra o Cruzeiro acontece no domingo. A tendência é que na próxima semana o pai dele entre em ação para discutir novidades com Marcelo Teixeira. Importante registrar a palavra do Neymar, abre aspas para ele, depois do último jogo contra o Juventude. Ele foi perguntado se a partida contra o Cruzeiro será a sua última com a camisa do Santos, abre aspas para o craque. Sinceramente não sei. Primeiro, quero terminar o Brasileiro e depois pensar.
E aí o Neymar solta a frase que todo torcedor santista ficou bastante contente. Minha vontade é sempre o Santos em primeiro lugar. Só para completar, o Neymar não tem várias e grandes propostas para jogar em 2026. E o fato de sonhar em estar na Copa do Mundo é mais um trunfo do Santos. Ele não precisaria ir para um novo lugar para se adaptar, para entender a realidade desse clube. Tudo leva a crer que Neymar renovará seu contrato. Já o Flamengo perdeu centroavante de graça. Rubro-negro acabou abrindo mão da permanência de Pedro Leão, jogador de 19 anos de idade e um dos artilheiros do Sub-20. Ele foi sem custos para o Orlando City. Importante registrar que o Flamengo não ganha nada agora, mas fica com 50% dos direitos econômicos do atleta, imaginando que o Pedro Leão possa se valorizar nos Estados Unidos, garantindo uma boa venda futura. Por que o Flamengo abriu mão de um jogador de graça? Alguém que marcou 20 gols em 41 partidas nessa temporada pelo Sub-20. De acordo com o Flamengo, foram feitas várias tentativas de renovação de contrato com o staff do jogador, mas em todas o Pedro Leão, por meio dos seus empresários, disse que não tinha intenção de renovar. Para não perder o jogador de graça, o Flamengo optou por abrir mão do atleta sem qualquer compensação financeira, ficando com 50% do valor de uma venda futura. Flamengo que está de folga nessa quinta e sexta-feira, reapresentação marcada para sábado. A viagem para o Catar acontece às 3 da tarde, num avião exclusivo, todo alterado, para que os jogadores viajem com o maior conforto possível. Vale a lembrança de que a estreia do Flamengo no Intercontinental de Clubes está marcada para a próxima quarta-feira contra o Cruz Azul. O Flamengo precisa vencer o Cruz Azul nas quartas de final, precisa vencer o Pirâmides na semifinal para ter a chance de fazer a decisão contra o PSG. Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que, se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação. Antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo. Ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas. E o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica 1,5 milhão de euros. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. O tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13,5 milhões de euros. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá.
E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e há necessidade de um corte drástico nos custos do timão. Corinthians que, nesse momento, tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já uso o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, tem live. Tchau!